Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você esteja assistindo esse vídeo, saudações, Janderfute na área, aqui para falar de futebol, né? Tirei até a camisa do esporte para falar, que eu gosto de falar de futebol, não simplesmente só falar do esporte. Vou tentar manter essa pegada para 2024. Eu acho que eu tenho que me desapegar um pouco do esporte e falar de mais times, a não ser só o esporte, porque não estou conseguindo, né, ter uma breve evolução, então vou tentar abrir o leque. Mas aí eu já fazia isso esse ano, já fazia isso ano passado. Para quem viu o início do meu canal, né, ano passado eu falava do Vasco, falava do Cruzeiro, falava do próprio Náutico, inclusive, enfim. Mas vamos aqui falar do Ceará. É isso mesmo, o Ceará. O time da capital cearense, né? O time do Vozão, né? Um abraço aí pro meu amigo o Alisson. Ao meu ponto de vista, tá fazendo um time melhor do que esse ano. Mas você tá louco, você tá maluco. Como é que você pode dizer isso? A maior folha salarial do Ceará, da Série B, foi do Ceará. De fato, foi verdade. O Ceará teve uma folha de 3 milhões. Mas quem disse que folha alta quer dizer alguma coisa? É o que eu digo o Santos. A maior folha dos últimos tempos do Santos foi rebaixada para a Série B. Enfim, o Sport também, a maior folha da era do Sport foi rebaixado, entre outros exemplos. Fazer um time no papel não significa muita coisa, galera. Eu acho que o Ceará está fazendo um time melhor do que 2023 porque ele vai fazer um time cirúrgico. A Série B você tem que ser cirúrgico. Se você não for cirúrgico, você não vai para canto nenhum. O próprio Sport mesmo, se ele tivesse trazido peças pontuais, cirúrgicas, no lugar do Juba, no lugar do Cariús, a gente poderia estar na Série A hoje. Como a diretoria titubeou, não conseguiu ser profissional, aí a gente pagou o preço. O Ceará precisou pagar esse preço. Foi meio de tabela da Série B, com grandes nomes aí do Nordeste, com nomes interessantes. Por exemplo, o Saulo Mineiro foi um investimento do Ceará para a temporada, no meio da janela. E ele não conseguiu render o esperado. Por quê? Porque teve uma série de fatores positivamente. Os técnicos, mudança de técnico, mudança de filosofia, alguma coisa interna estava acontecendo, tanto é que alguns da diretoria sambaram, mas o Ceará ele teve jogadores ali investidos. O Jean Carlos foi uma das provas, o Jean Carlos foi um investimento. O Sport foi em cima várias vezes, não conseguiu tirá-lo, fez uma proposta muito boa, inclusive ele mesmo fala em alguns podcasts que participou. Mas o Náutico não quis fechar porque é o rival, coisa e tal, etc. Mas enfim, eu acho que o Ceará está fazendo um bom time para 2024. Ele está encarando a Série B como a Série B. Existem críticas quanto ao Lourenço? Existe. Acho que não é um jogador, um primoroso jogador, mas eu acho que é um jogador que vai ter o esforço dele à altura do que o Ceará precisa para a Série B. O Ceará meio que, com o ganho da Copa do Nordeste, deixou o Ceará um pouco mais, entre aspas, né, salto alto para a Série B. Ganhou a Copa do Nordeste em cima do Sport, da forma como foi, dentro da casa do Sport. E aí foi jogar o Brasileirão, achou que o elenco que a gente tem, Eric, Giancarlo, Janderson, jogador que foi do Corinthians um tempo desse, dentre outros nomes, né? A gente vai conseguir aqui, Saulo Mineiro chegando aí no meio da competição, a gente vai conseguir subir, e aí foi ficando difícil. Eu me lembro que até o próprio Alisson, meu amigo, teve um determinado momento que o Ceará estava lá embaixo, inclusive 13º, 12º, e ele acreditava de que o time tinha condição de reagir e conseguir voltar para a Série A, né? Como muito torcedor do Ceará também acreditava. Então, pelas peças, poder aquisitivo, enfim, isso não ganha jogo na Série B. O que ganha jogo na Série B é um time cirúrgico, um time que entenda a competição, que saiba onde está jogando. E é isso que eu acho que as peças que o Ceará está trazendo vai conseguir fazer.
Vou citar aí as peças que o Ceará contratou até agora, né? O Ailon foi a última aí, surpresa. Jogador que tem passagens no Internacional, tem passagens na Chapecoense, Atlético de Goiás, América Mineiro. Inclusive na temporada no América ele fez uma boa temporada. Mas aí, falando do Novo Horizontino, que é o último time dele, fez uma belíssima Série B pelo Novo Horizontino. Um dos destaques do time, onde ele fez 7 gols e 3 assistências. O Ailon foi um dos nomes do Novo Horizontino para o time disputar ali, tentar, né, disputar a Série A. E quase conseguiu. Se o Novo Horizontino tivesse um pouco mais de qualidade técnica, uma ou duas peças aí cruciais, talvez o Novo Horizontino estaria hoje no lugar do Juventude, por exemplo, no lugar do Atlético de Goiás. Por que não? Então é isso. O Ailon foi uma boa contratação. Eu queria no Sport, hein? É um jogador muito interessante para o time do Ceará. Então, muito boa a contratação do Ailon, né? Teve o Lourenço, que foi jogador do Vila, que é outro time que disputou acesso, o Vila Nova. Então é interessante você pegar jogadores do Novo, jogadores do Mirassol, como o Sport trouxe o Lucas Ramon, jogadores do Vila Nova, né? Jogadores ali do Guarani, que foram destaque. O Bruninho, por exemplo, que passou aqui pelo Sport em 2020 na Série A, jogou Série A em 2020 pelo Sport. O Bruninho é um jogador que conseguiu se achar na Série B. Inclusive parece que renovou com o Guarani. Mas é um jogador interessante para a Série B. Eu sempre bato nessa tecla. A galera aqui se ilude muito com boas peças na Série B. Eu vejo o seguinte, eu vejo que um time, para planejar bem a temporada, ele precisa entender o campeonato que ele está jogando. Eu acho que ele pega jogadores com a cara da Série B e bota no plantel para disputar a Série B e não pensa na Série C, na Série A do ano que vem, né? Não pensa em já subir com salto alto, ele vai estar no caminho certo. Sem dúvida ele vai estar no caminho certo. E eu acho que o Ceará parou de fazer isso, parou de pensar muito em peças de grandiosa qualidade e começou a cascavear com a nova diretoria, né? Peças ali cruciais. O Ailon está sendo essa peça, o Lourenço vai ser essa peça. Eu acho que é um jogador que vai contribuir para o Ceará na Série B e na temporada. Eu acho que vai encaixar dependendo do que o Mancini, porque a gente sabe, né? Eu acho que a peça crucial de todos esses times que não são do alto escalão é um técnico bom. A prova disso é o Vojvoda no Ceará, no Fortaleza. O Vojvoda no Fortaleza, o arquirrival do Ceará. O Vojvoda foi o grande acerto do Fortaleza ser esse grande estrondo. Hoje, o Vojvoda é o melhor técnico da região. O Fortaleza é o melhor time da região. Então, graças a um bom trabalho do técnico, né? Outro jogador, né, que é uma contratação muito boa, que eu acho que é no mesmo nível da do Ailon ali, é a do Lucas Mugni. Jogador com passagem pelo Sport. O gringo, que foi bem no Sport, 2020 a Série A, contribuiu para o Sport ficar na Série A naquele ano. Fez um bom campeonato ali, né? Na época que o Thiago Neves foi bem ali, né? Teve um protagonismo, né? E aí o gringo depois perdeu um pouco do espaço e depois ele foi embora, né? Até pela questão de dívida que o Sport tem com ele, salário atrasado, direito de imagem, enfim. Na época o Mugni veio para um momento péssimo do Sport. O Sport já não atrasa salário há quase 2 anos. Há quase 2 anos o Sport não atrasa salário. E poucos meses antes o Mugni fazia parte dessa trupe que decaiu o futebol em termos financeiros do clube. E aí o Yuri Romão, pelo menos nessa parte aí financeira, deu uma sobrevida para o Sport em termos financeiros, né? Dá uma arrumada na casa. Felizmente o Mugni não chegou nessa época. Então o Mugni já recusou pelo menos umas 2 vezes aí a volta para o Sport. O Sport demonstrava interesse e ele, não, prefiro ficar aqui no banco do Bahia. Então por 2 vezes isso aconteceu.
E talvez por isso o Mugni, ninguém procurou mais ele do Sport, ou se procurou, levou outro não. E o Ceará contratou bem. Lucas Mugni é um jogador que eu tive até o prazer de conhecer pessoalmente. Durante a pandemia, em 2020, né, eu trabalhava no shopping aqui em Recife, e ele estava passeando com a família, né, no shopping. E aí eu tirei foto com ele, perguntei a ele se ele ficaria no Sport, coisa e tal, mas ele respondeu o jogo, coisa e tal. E aí ele foi-se embora para o Bahia, onde ele no início também, ali, né, um período ele funcionou bem. Inclusive alguns torcedores do Bahia lamentaram a não renovação do Mugni. Alguns, não disse grande parte, não disse todos, eu disse alguns. Eu vi em alguns comentários de algumas páginas do Bahia falando que o Lucas Mugni poderia ter mais utilidade, ter mais contribuição se fosse escalado mais no time do Bahia. Enfim, mas o Bahia eu acho que está com um outro patamar de planejamento, né? O Bahia, né, já falou que ia ter um orçamento aí para o ano que vem de 300 milhões de investimento no futebol para contratações. Então o patamar do Bahia requer ele contratar melhores jogadores do que o Mugni, sem dúvida. Então eu acho que o Mugni para uma Série B é uma mão cheia. Eu consigo ver o Mugni com mais jogador do que o Jean, inclusive. Eu consigo ver o Lucas Mugni mais jogador do que o Jean em termos de performance. O Jean já não performa bem há 2 anos. Está indo para o 3º. Já o Mugni funcionou bem no Sport. Depois funcionou bem no Bahia. É um jogador que é cadenciado, mas ele também sabe acelerar o jogo. É um jogador que gosta também de ser usado. Ele é usado na ponta, muitas vezes, mas ele também sabe jogar centralizado, né? Peguem aí o jogo do Sport com o Palmeiras no Allianz Parque e pegue o jogo do Sport com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, onde o gringo funciona bem nesses 2 jogos. Então, assim, Lucas Mugni, sem dúvida, ele é um jogador que tem muita utilidade dentro do campo, é um jogador com qualidade, né? Qualidade técnica, e um jogador que bate também, falta, enfim, é um jogador que funciona, que vai ajudar bastante o Ceará. Então, por isso que eu digo, o Ceará contratou muitas peças esse ano, de nome, de efeito, qualidade, mas essas peças não ajudaram o Ceará. Num determinado momento do campeonato, beleza, teve treinadores, esquemas errados, etc. Não ajeitaram a defesa. Eu acho que foi um dos grandes problemas do Ceará, foi a defesa. Mas mesmo assim, quando o jogador ele tem uma capacidade mínima, única, ali para ajudar ali, ele consegue fazer o grande papel dele. E eu acho que o Ceará, para a temporada 2024, vai fazer isso acontecer. Eu acho que isso vai fazer acontecer. E aí eu falei do Ailon, falei do Lucas Mugni, estou aqui falando do Fernando Miguel agora. O Fernando Miguel é um jogador que é goleiro do Fortaleza, mas aí a galera até falou nas redes sociais de que ele tinha dado para trás a situação, a negociação, mas aí o diretor do Ceará já veio logo prontamente desmentir essa informação, né? A galera, né, foi apurar, né, essa informação e foi apurado de que a informação não é verdadeira, de que o Ceará de fato estava fechando com o jogador, com o goleiro. E eu até estava conversando com alguns torcedores do Ceará que me seguem, inclusive abraço para vocês aí. E aí no direct, né, no Instagram, falou, pô, o problema do Ceará não é goleiro. Essa é a opinião dele, tá? Tipo, eu acho que o Richard dá ainda para dar uma ajudada, né? Ele fez um primeiro semestre melhor do que o segundo, mas eu vejo que tinha como trabalhar ele, pá. Acho que a gente tem outras coisas mais importantes. Então, assim, eu tô curioso para ver o Fernando Miguel no Ceará, mas eu acho que ele está habituado ali, né, com o ambiente, está habituado com o estado ali, sabe do poder da torcida do Ceará, do Vozão, sabe que o time do Ceará vai com tudo para esse ano dar uma revertida no quadro, já que aliás, para 2024, né, porque esse ano ainda não acabou, mas vai acabar já já. Mas esse ano o Ceará não foi tão bem na Série B, não foi bem na Série B. Eu acho que se o Sport foi vexame, o Ceará foi pior ainda, até pelo título que o Ceará já tinha conquistado. Parecia que ia vir mais forte. Então, assim, o Ceará vai ter uma cobrança esse ano, uma cobrança dobrada. E eu acho que por isso a diretoria está trabalhando bem. Fernando Miguel, beleza. Eu acho que é aguardar para ver.
mas eu acho que tem mais chance de dar certo o Fernando Miguel no Ceará do que, por exemplo, os goleiros do Sport, quando foram contratados no ano passado e nesse ano. O Fernando Miguel já demonstrou uma certa qualidade em algum momento na sua vida. Então eu acho que vale a aposta. Mas os outros 3 nomes, para mim, são cruciais. Falei do Lourenço, falei do Mugni e agora eu estou falando... falei também do Ailon, né? Então, assim, eu acho que esses 3 nomes, o time do Ceará está fazendo um bom negócio. E eu acho que o Ceará, com o poder de agulha que tem, eu acho que vai sair à frente do Sport nessa aí. Eu acho que sai à frente do Sport nessa. Então, eu acredito que o Ceará fará, sim, uma temporada melhor do que a de 2024, mas aí eu não sou mãe de nada. Aqui é a minha opinião. E o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Seja torcedor do Sport, do Vitória, do Náutico, do Santa, todo mundo aí. Pode comentar à vontade, beleza? Diz aí tua opinião.